Esta é a parte 4. Assista antes as partes 1, 2 e 3. Quando eu me conecto, pronto, já consigo ver. Pois se for para o bem, eu sempre digo, se for para mim falar, me dê um sinal para eu falar, me impulsione para que eu fale. Se for uma coisa boa para a vida da pessoa, se for para ficar calado, que eu só reze por ela, que eu só me encarregue daqui para frente que ela consiga se libertar, eu faço isso. E tem sido assim a minha vida. Vamos contar então mais um caso. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Ele faleceu quando tinha 70 e poucos anos, ele era bem mais velho que eu. E ele tinha uma paralisia cerebral. Então ele tinha dificuldade de falar, de movimentar, e a mentalidade dele era mais infantil, assim, não correspondia à idade que ele tinha. E ele gostava muito de mim e de Dione. Na época a gente era namorado. Porque a gente dava muita atenção a ele, carinho, quando encontrava, e me chamava de meu primo, chamava Dione de minha querida. E lá um dia o Dione foi rezar por ele, que ele estava meio aperreado. E a gente foi fazer uma visita a ele e pedimos permissão para orar por ele. E aí Dione foi fazer isso. Isso aí, Dione, o que é que... Aí na hora que eu estava rezando, eu vi uma cena na casa dele. Viu o quê? Uma cena, né? Uma cena. De uma pessoa que cometeu suicídio. No banheiro, não foi? No banheiro. E Paulinho não tinha me falado nada disso, não tinha me contado nenhuma história sobre a família dele, né? A gente era recém-namorado, eu não sabia nada sobre ele. Mas aí eu perguntei a mãe dele, né? A minha tia, que hoje também é falecida, né? Morreu antes dele. Pode continuar. Dione disse que viu um revólver. Um revólver. E em torno desse revólver uma confusão muito grande e tal. E que ele tinha esse trauma, né? Aí eu na hora não lembrei de nada e eu fui perguntar à minha tia se tinha algum problema de revólver, alguma cena dele quando era bem mais novo. Aí ela ficou um pouco desconcertada e disse que não tinha nada daquilo. Mas aí depois, quando eu contei para minha mãe, que era irmã dela, ela sacou na hora, disse, não, foi o marido dela que se suicidou no banheiro com um tiro na cabeça. E ele ia matar ela, porque ele chamou ela, era um problema sério lá entre eles. Estava a família toda fazendo uma refeição, ele entrou no banheiro, chamou minha tia, disse que queria falar com ela, chamou ela para entrar no banheiro. E ela não foi, acho que desconfiada já de alguma coisa. Não foi de jeito nenhum. Quando viram foi o tiro, eu acho que ele queria matar ela e se matar, não sei. Mas ele se matou com um tiro. E quando eu era criança, eu me lembro que eu vi um buraco na parede. Achei muito estranho aquele buraco. E aí fui perguntar a minha tia, a minha mãe que estavam lá, eu era criança ainda. Que buraco era aquele? Eu digo, que é aquele buraco que tem no banheiro ali? Aí a minha tia deu uma desculpa qualquer, disse que ia fazer um serviço lá, estava quebrando a parede, alguma coisa assim. Aí minha mãe disse para ela, você precisa consertar esse negócio aí do banheiro, deixar esse buraco aí. Pra quê, né? Um buraco que chama atenção para uma coisa tão ruim que aconteceu. Porque não fazia muitos anos, né, que tinha acontecido isso. O buraco estava lá. Porque acho que quando ele atirou... Quando a gente faz a oração, a gente pode ver a cena toda, né, tem esse dom, ou pode ver só aquilo que é mais impactante na hora. Então, o fato de eu ter perguntado, a arma aparecia o tempo todo, né? Aparecia o tempo todo. E eu sabia que tinha acontecido alguma coisa lá com a arma. E que essa arma era a dor da família toda, né? Da família toda. Certamente esse guri presenciou alguma coisa, ou soube, eu não sei. Não, a gente estava presente, toda a família estava presente na sala.
E o banheiro tinha uma porta que dava para essa sala. Pois é, eu pensei isso na hora que eu orei por ele, né? Ele estava no local, ou ele soube e depois viu no local, mas tinha uma arma. O tempo todo que eu rezava aparecia arma. Aparecia arma e a família toda impactada por causa daquela arma. E aí, quando a coisa é muito insistente, assim, que a gente está fazendo a oração e é muito insistente, aquela imagem, aquela cena, aí você tem que... Eu sempre pergunto, né? Se é para mim perguntar a pessoa, é para ajudar, aí se for, ela continua naquela insistência, né? Naquela imagem. E aí eu vi que estava realmente, eu vou perguntar. E aí você já pede a Deus que cure, que liberte, que... Que a intenção da oração era justamente para curar de traumas e de impedimentos, qualquer coisa que estivesse impedindo a evolução sadia daquela pessoa, né? E às vezes chega uma palavra, chega uma imagem, e aí a gente conversa com a pessoa, no caso ela conversava com a pessoa, e a pessoa dizia o que é que significava aquilo para ela, e daí vinha a revelação de traumas que ela precisava ser curada, né? E é muito interessante porque as pessoas não acreditam muito, acham que a gente está jogando verde para colher maduro, né? E quando isso acontece, é muito interessante como o anjo, Deus, providencia as coisas. Eu me lembro que uma vez eu vi mas eu não quis dizer, era tão constrangedor, eu não quis dizer exatamente o que eu vi. Aí eu coloquei assim, por acaso você sofreu isso na sua vida? E ela fez aquela cara como que disse, você está querendo jogar verde para colher maduro, né? E aí vai dizer que teve essa evidência que você viu, né? Aí ela disse, tá querendo me enrolar, ela falou alguma coisa assim, tá querendo me enrolar, agora tá querendo... Ela não estava acreditando. Aí eu disse, eu vou então ser mais clara. Eu vou te passar a imagem, eu não queria dizer a você o que eu estou vendo, mas aí eu vou passar a imagem exatamente como aconteceu, e vou dizer até a roupa que você estava, a posição que você estava, onde você estava e quem estava com você, tudinho. Aí eu descrevi a cena todinha, desde o início até o final. E eu me lembro que ela foi andando para trás assim, se encostou na parede e ficou impactada. Ela disse, não é possível, eu não acreditava. Eu vim só porque disseram que eu tinha que vir aqui. Não é possível você saber, porque eu não sou dessa região. Ninguém sabe disso. É uma coisa que eu não contei para ninguém. Eu só contei que eu tinha traumas, mas eu não contei para ninguém qual era o trauma e como foi que aconteceu. E você sabe tudo. Quer dizer, eu sei não. As forças maiores sabem, né? E querem que você se cure disso, que você se liberte disso. Inclusive incluía perdão também. E ela também questionou a mesma coisa. Como é que eu vou perdoar uma atrocidade dessa? Como é que eu vou... Aí eu disse, não, você primeiro, era a mesma orientação, você primeiro tem que se trabalhar, e quando você estiver plena, cheia de amor, você realmente evoluir, crescer nesse sentimento, não vai nem ter muito esforço para você olhar para outra pessoa e irradiar aquilo que está dentro de você, porque você evoluiu, você cresceu, não existe mais desse, você vai ter só a cicatriz, né? Mas você vai olhar para ela, não com tristeza, digo assim, vai olhar para ela e vai lembrar que para vencer aquela ferida, para cicatrizar, você teve que evoluir, crescer e descobrir o outro lado da moeda, né? Então você já estava ligada no sentimento ruim, na coisa ruim. E quando você lembrar, associar essa pessoa, você automaticamente não vai ter mais esse sentimento. Porque não é que ela está livre de pagar, né? Ninguém paga nada, né? Não é que ela está livre do que ela fez. Você está livre do que ela cometeu com você. Agora, o que ela fez conta lá do outro lado com ela. O seu está resolvido. E para ela, mesmo apesar de tudo, você vai irradiar aquilo que está dentro do seu coração, que é a tranquilidade, paz, amor. E é isso que acontece. E eu sei que essa guria ficou muito, muito impactada, muito impactada. É um trabalho muito bonito, belíssimo. A gente ajuda muitas pessoas. A gente vê, quando a gente ora pelas pessoas, até traumas na gestação, teve casos assim, até de a pessoa ficar em posição fetal por conta de traumas que sofreu na gestação, a criança sofreu na gestação, a pessoa. Coisas muito boas, e você saber o resultado disso, saber que você ajudou, né, que você foi instrumento
né, de Deus para que aquela pessoa se libertasse daquilo é muito bom, é um dom maravilhoso e cada um tem que descobrir que dom que tem, né? E eu digo sempre, Paulo tem o dom da palavra, né? Eu acho que já deu para vocês perceberem bem isso, ele consegue interpretar bem as coisas, fazer as conexões, então ele tem esse dom, desde que eu conheci ele é assim, as palavras e os estudos dele, e a experiência de vida dele, ele conecta rapidinho assim, numa profundidade, porque ele se prepara muito, né? Espiritualmente, ele se esforça bastante para não deixar se contaminar pelas coisas terrenas, né? Ele está nesse caminho. Então cada um tem um dom, e esse dom é usado. O dele está sendo usado nesse canal dessa forma. E eu espero poder também voltar. Quem sabe se não é um sinal até agora eu estar falando sobre isso e retomar, se for da vontade de Deus, esse dom novamente. Eu tenho assim, uma ou outra vez, quando é necessário, importante, muito importante, forçadamente vem e eu tenho que dizer às pessoas. E eu fico até espantada, poxa, eu não me lembrava mais como é que mas quando você exercita mesmo sempre, continuamente, aí aquilo vem de forma assim, como uma chuva caindo. Rapidinho você vê as coisas, rapidinho você sabe o que tem que resolver ali naquele momento. Ok, teve aquele caso também dos pés trocados, lembra desse? Uhum. Essa também foi a moça que eu fui rezar, né? Ela chegou lá pra gente fazer a oração, e quando eu comecei a fazer a oração, pra ela só havia no berço, né? Deitada na cama, e os pés trocados. Aí, assim, como se o direito estivesse no esquerdo, o esquerdo estivesse no direito. E aquilo me incomodava, e só vinha aquele negócio, pés trocados, pés trocados. Tô entendendo isso, porque às vezes também a gente não entende, mas quando a coisa é insistente, você tem que procurar saber o porquê, né? Porque tá ligado àquilo. Às vezes não vem a imagem toda, não vem, só vem a palavra, né? Só vem aquela coisa, pés trocados, aí você fica. Aí eu tive que dizer, olha só, eu não tô entendendo nada. Eu tô o tempo todo aqui com a imposição de mãos rezando e só me vem isso, pés trocados. E aí ela contou que ela tinha um problema nos pés, né? Ela disse que tinha que trocar um trauma de relacionado a isso. Porque ela tinha nascido com o pé assim aberto, né? Virado. Os pés virados para fora. E aí o médico disse que para ela corrigir isso, uma forma seria usar os pés trocados de sapato, direito no esquerdo, esquerdo no direito. Que aí o sapato ia forçar o pé no sentido contrário. Mas aquilo deixava ela muito constrangida, ir para a escola com os pés trocados, porque as pessoas notavam, ficavam rindo dela, que ela tinha medo do bullying, né, que ela sofria. Na época não tinha nem esse nome, bullying. Não tinha. Mas aí ela era forçada aí, porque tinha que corrigir isso. Então isso foi um trauma para ela. E foi muito interessante porque a gente estava tudo junto ali. Dione não estava sozinha com ela, estava eu, Dione, mais uns 3 ou 4 pessoas ali, era um grupo, né? E quando o Dione falou pés trocados, todo mundo franziu a testa. O que é que isso tem a ver? Pés trocados, o que é que isso tem? Nenhum sentido. Nenhum sentido. De repente a menina que estava sendo ali assistida disse, não, tem sentido sim. Aconteceu comigo isso, ela contou e a gente ficou assim, admirado, né? De como chega essa informação num ponto exatamente que ela precisava de cura, né? Ela estava ali com trauma. Se fosse uma terapia, né, psicológica, o psicólogo certamente levaria muito tempo para descobrir o trauma, que ela tinha esse trauma, que isso ainda impactava a vida dela. Ela já era adolescente, né? Adulta, né? Adulta ela, né? Ela já era uma moça de uns 20 e poucos anos. 20 e poucos anos já. Isso aconteceu na infância dela, né? São coisas assim que você não entende, mas eu não sei explicar como. Algo força você a dizer à pessoa, né? Se você está em grupo, você sabe se deve dizer no grupo, ou se deve chamar a pessoa separadamente, perguntar. Mas você tem que dizer, você é forçado a dizer, mesmo que você queira ficar calado, você não sabe. É a coisa mais
estranho você chegar para a pessoa e dizer pés trocado. Aí eu via ela no berço assim, mas o deitada com aqueles pés assim, mas eu não entendi nada. Pés trocados. Eu olhava para os pés dela, pés trocados. E aí eu disse, eu tenho que dizer, né? Porque tem alguma coisa a ver. E todo mundo achou aquilo ridículo, né? Mas são coisas que acontecem quando você tá orando pela pessoa. E você fica muito feliz. Também teve uma vez que eu cheguei numa festa na casa de um amigo nosso e era festa. Aí quando ele abriu a porta, eu vi uma criança pendurada na varanda. Ele saiu para o lado de fora da varanda e ficou no cantinho, no quadradinho assim, pendurado, com os pés pendurados, ele pendurado na varanda. Assim que ele abriu a porta da casa dele, ai, nossa senhora, deve ter acontecido alguma coisa com ele nesse sentido. E eu sabia que era ele, o dono da casa. E aí eu não vou dizer, hoje não é dia disso, não vim aqui para rezar para ninguém, nem para fazer nada por ninguém. Esperava mexer aquele negócio da varanda, a imagem da varanda. E foi um negócio que foi crescendo e ficando tão forte que eu te chamei e disse, olha, eu quando entrei, você sabe quando eu faço a oração, eu não estou fazendo nenhuma oração de posição de mão, mas quando você abriu a porta e falou comigo, eu vi isso. Aí ele contou que ele era pequeno, não tinha ninguém em casa, tinha 2 pessoas em casa. Ele se aventurou e pulou, eu acho que ele tinha uns 4 anos, parece, 4 aninhos. E aí ele se aventurou, sai pelo lado de fora da varanda, agarrado na grade. Aí chegou um ponto que ele não conseguiu mais. Ele ficou lá, pendurado na grade, e ele chamava e ninguém atendia ele. Ninguém escutava ele. E ele já sem força ali, já achando que ia morrer. Porque criança, mas achando assim que ninguém escutava, né, desesperado. Aí parece que um vizinho viu da outra janela ele penduradinho na varanda. Aí correu e bateu na campainha e avisou que estava dentro de casa. Aí todos correram para tentar pegar ele. Foi um sacrifício imenso. Ele foi por um triz que ele não caiu. E aí ele ficou com trauma de varanda. Ele disse, até hoje eu vou na varanda, mas eu tenho trauma de varanda por causa desse problema que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Do nada, né? Eu não fui lá para rezar, não fui para nada, mas Deus quis naquele momento curar ele desse trauma de varanda. Ele prefere até morar em casa do que morar em edifício. Ele prefere ficar morando na casa, que é mais perto do chão, ele falou. Então, é muito interessante essas visões, né? Quem tem o dom. E aí vamos contar aquelas visões que você teve de pessoas já falecidas, né? Teve o caso de um tio meu, irmão da minha mãe, que ele já tinha sido muito rico, né, no passado. Teve um período da vida dele que ele era muito rico, tinha barcos de pesca, pescava lagosta no Rio de Janeiro, muitos barcos, muitos pescadores trabalhando para ele. Ele era muito rico, mas aí ele tinha um problema, né, que era tanto fazia ele botar um negócio e ganhar muito dinheiro, como perder aquele dinheiro de uma vez. E foi o que aconteceu com ele. Chegou um ponto que ele perdeu todo o dinheiro que tinha e não teve mais como recuperar. Ficou apenas com alguns bens que ele tinha. Aí ficou alugando umas casinhas e vivendo precariamente. E depois, quando ele ficou mais velho, já com mais de 80 anos, ele teve algumas doenças, né, como, por exemplo... Relacionada a diabetes, né? Era diabetes. E aí começou a ter que amputar partes do corpo, amputou o pé, amputou a perna. E aí já estava bem velhinho, doente, na cama, amputado. E a gente sabia que ele ia morrer. Ele estava perdendo peso, perdeu muito peso. Ele também sabia disso. E um dia eu cheguei pertinho da cama dele e puxei o assunto. Eu disse, se você tem medo de morrer? Ele disse, tenho. Porque eu fiz muita coisa que eu acho que não devia ter feito. Tal. Um peso, né, na consciência, ele tinha uma culpa, né? E tinha medo do julgamento. Aí eu disse a ele, não tenha medo não fique assustado, porque olha, Deus é puro amor.
E ele não vai contabilizar os seus erros da forma como você está pensando. Ele não vai lhe condenar. Eu, nessa época, só tinha visão religiosa, né? Não tinha visão espiritualista mais aberta, mas eu já percebia isso. E disse a ele, não tenha medo, você vai para as mãos de Deus. E Deus é puro amor, Ele não vai julgar mal você. Aí ele olhou para mim assim e disse, você acredita mesmo nisso? Eu disse, sim, acredito mesmo nisso. Ele tinha muito medo de morrer. E eu não comentei nada sobre isso com o Dione. Foi uma visita que eu fiz a ele sozinho, de vez em quando eu ia lá visitar ele. E aí um dia ele faleceu, né? Ele tinha até uma história que ele contou. Ele brincava, mas o que foi virou uma realidade. Ele dizia, olha, a gente não deve acender vela para defunto ruim. Então no meu velório eu não quero vela, não quero flores. Eu tenho horror a flores, eu horror a vela. Não quero nada disso. Aí quando ele faleceu, a filha dele respeitou isso. O caixão dele não tinha flores, não tinha vela. Eu até me perguntei a ela por quê, e ela disse isso, né? Porque ele não gostava disso, ele tinha pedido já para não fazer. E aí eu me lembrei que ele falava, uma vez eu fui levar um presente para ele no aniversário dele. E como ele era muito pobre, eu não levei presente, eu levei dinheiro, né, para ele comprar alguma coisa. Só dinheiro aí para você comprar alguma coisa de presente que vai servir para você. Ele pegou o dinheiro, olhou na minha cara e disse, você está acendendo vela para defunto ruim? Quer dizer, na brincadeira, né, ele se julgava muito mal, se julgava indigno, né, da misericórdia, do amor de Deus, alguma coisa assim. Mas aí quando ele morreu, Dione não sabia desse detalhe e veio me contar que tinha tido uma visão. Acho que foi na missa de sétimo dia. Foi na missa de sétimo dia. Conta aí. Na missa de sétimo dia, todo mundo rezando, chorando, a ausência dele. E aí ele apareceu para mim. Geralmente é assim que acontece, eu vejo a pessoa já no outro plano. E ele estava muito feliz, com um roupão bem grande assim, um roupão, rindo pra caramba e dizendo, se eu soubesse que morrer era... Eu tive tanto medo da morte, se eu soubesse que morrer era tão bom, eu já tinha morrido. Eu fiquei muito feliz com aquilo, eu contei pra Paulinho e a gente passou isso pras filhas, né? Ele estava, inclusive, não estava só, estava ele mais duas pessoas também, nessa visão. Ele mais... não sei quem era, não me lembro. Eu me lembro que quando você contou, você disse que ele estava com duas pessoas, ele no meio, duas de cada lado, uma de cada lado. E agora ele estava muito feliz dizendo que se soubesse que morrer era tão bom, não tinha tanto medo de morrer. Isso eu me lembro. Aí bateu uma coisa com a outra, porque eu sabia que ele tinha medo de morrer. Ele apareceu para Dione. Ele apareceu para... Eu não estava lembrada desse detalhe. Que ele estava vestido, pelo que você falou, uma bata, uma bata, era uma bata, assim, aquela bata de... tipo os indianos, árabes, sei lá. Uma bata longa. Assim. Era uma bata bem bonita, assim, pomposa. Ele estava com essa bata e todo feliz, risonho, com essas duas pessoas, que eu não me lembro quem era. Tinha duas pessoas com ele, todos três estavam sorrindo, todos felizes. E ele dando aquela risada, né? Aquela gaitada. Uma risada. Diz que ele tem a especial dele mesmo. Eu acho que ele estava vendo todo mundo lá chorando e tudo, e ele lá, feliz da vida lá. E teve aquele detalhe que ele apareceu lá pra tua tia. A irmã dele, que já era mais idosa do que ele, mas estava ainda bem, as pessoas estavam com muito cuidado para não dizer a ela que ele tinha falecido, para ela não tomar um impacto e não ter um problema. Mas um dia lá resolveram contar com todo jeito. Quando contaram, ela disse, eu já sabia que ele tinha morrido, porque ele veio me avisar. Aí disse que ele veio vestido com uma bata branca, longa, muito feliz. Aí eu conectei com a visão de Dione. Dione viu ele exatamente. Isso pra gente que faz a oração, não que a gente peça confirmação o tempo todo. É muito bom para as outras pessoas, porque quando a gente fala, principalmente nesse momento da missa, não se preocupe, ele está muito bem, acabei de ver, ele está muito... Eu disse isso para a filha dele.
teu pai tá muito bem, apareceu ali, sorridente, falou isso. E a gente percebe pela fisionomia das pessoas que as pessoas, não, tá dizendo isso só para me dar um alento, né? E aí, em seguida, acontece isso da própria irmã dele confirmar que a visão, né? Que ele apareceu, o detalhe foi esse, ele apareceu para mim de bata branca e apareceu lá para ela desse jeito, de bata branca, dizendo que estava tudo bem. E pra gente que é de grupo de oração, que faz isso, é muito bom pra gente e pra pessoas que não acreditam no que está acontecendo. Eu tenho muito isso, é uma coisa que facilmente eu vejo. Da mãe dele foi a mesma coisa, e depois de muito tempo teve essa confirmação, através da irmã dele. A minha sogra, ela morreu, e lá onde ela estava, eu disse, eu vi tua mãe, ela estava num lugar lindo, descalça, com uma sainha rodadinha, uma blusinha assim, justinha, e ela estava mais nova, com cabelinho curto assim, descalça, e a minha sogra, nos últimos anos de vida dela, já foi para uma cadeira de roda, era muito obesa, e sofreu muito, né, as questões da obesidade, trouxe bastante transtornos para ela na vida dela, não conseguia andar, não conseguia, era um sacrifício para passar para o carro, para a cama. E nessa visão que eu tive dela, ela estava num lugar lindo, lindo, lindo. É difícil descrever os lugares, e isso acontece nos relatos. A maioria dos relatos das pessoas dizem, não é como se fosse aqui, mas não é aqui. O verde é um verde, mas não é esse verde que a gente está vendo. O sol é esse sol, mas a luminosidade é essa, mas não é essa luminosidade que a gente está vendo. As cores são cores que a gente conhece, mas não é exatamente aquela cor. Tem um quê especial nesse local. E ela estava assim, com as árvores cheias de pétalas das flores daquelas árvores no chão. E ela correndo, e ela olhava assim para trás, e um sorriso lindo. E ela estava bem mais nova. Depois a irmã dele contou, Ana Lúcia, não é? Ele teve uma visão semelhante. Conta aí como é que a Ana Lúcia te contou. Eu não lembro detalhes dessa visão, eu me lembro que a minha irmã... Ela sonhou, né? A viu num sonho, assim, nessa mesma descrição, né? É. Mais nova, magrinha, feliz, num lugar muito bonito onde ela estava. Que bateu justamente com a visão que... Aí pra mim foi a confirmação. Aí quando ela contou, quando ele contou, eu disse, então realmente ela está nesse lugar. E ela estava muito feliz, livre, correndo. Eu acho que era a maior vontade dela, era andar e ficar livre, né? Na vida dela, ela ficou muitos anos presa à cadeira de roda. Não conseguia mais andar, ela tinha já quebrado, não foi? Minha mãe, ela tinha, quando ficou idosa, ela tinha 3 problemas que impediam ela de andar quando se juntaram. A idade, né? Porque com a idade a pessoa perde a força muscular. E como ela era muito sedentária, né? Então ela foi parando aos poucos, cada vez caminhando mais lentamente, até que um dia ela teve um problema de coração, foi para o marca-passo, ficou uns dias internada, e quando voltou do hospital ela não andou mais. Não tinha mais condições, musculatura, força para ficar em pé e andar. Aí ela tinha também a obesidade, que agravava isso aí, e tinha artrose nos joelhos. Então, juntando a artrose com a obesidade e idade avançada, ela não andou mais, passou 10 anos antes de falecer, 10 anos na cama, né? Praticamente na cadeira de roda também, sem conseguir andar. Mas nesse sonho, nessa visão, na verdade não foi sonho, de onde estava acordada, na missa, do 7º dia dela, viu ela correndo, como fazia quando era criança, quando era jovem. Ela era magrinha, era muito bonita. Ela era jovem, né? Ela não era criança, não. Ela era jovem. Com o cabelo curtinho, assim, muito linda. A minha sogra era muito bonita. E com essa sainha, pelo que eu percebi, pelo que ele me falou, parece que é uma saia da época mesmo, né? É uma saia que ela usava lá pelos anos 50. É uma sainha assim, bem justinha na cintura, assim. E ela muito feliz. Aí eu disse a ele, tua mãe tá muito feliz onde ela tá, graças a Deus.
E sempre tenho essas visões assim nas missas de sétimo dia das pessoas que de certa forma mandam o recado, né? Eu tô bem, tô feliz. E uma coisa boa dessas visões é que a gente pode tirar conclusões, né? Por exemplo, esse meu tio, que foi muito rico e era uma pessoa que não ligava para nada de religião, de espiritualidade, de nada, vivia da forma como ele achava que devia viver, fazia a justiça da forma que ele achava que deveria fazer, e certamente, eu não sei o que foi, mas ele fez alguma coisa, ou várias coisas ao longo da vida que na velhice pesou para ele, né, na consciência, e ele ficou com medo de morrer. Mas ele mesmo voltou para dizer que não tivesse medo, porque morrer era muito bom. Quer dizer, mesmo as pessoas que cometem erros, elas são recebidas com amor, com carinho, com coisas boas. Por isso que no umbral foi muito questionado isso, né? Por que Deus colocou a pessoa ali? Deus não colocou o tempo todo, os anjos falaram isso. Eles que se colocaram lá. A pessoa vai com aquele sentimento, né? Com aquele peso, e aí ela vai para o lugar que ela estava naquele momento se sentindo daquela forma. Então não foi Deus que colocou ali. Tanto que eu falava com Deus, Deus é um Deus de amor, como é que ele faz isso com as pessoas? Não foi ele que fez, foram elas que se colocaram aqui. Ele é tão bom e é tudo tão maravilhoso que dá essa oportunidade ainda, né, para a pessoa. Tem os anjos de luz que ficam lá aguardando, esperando que a consciência que chegue, né, a consciência, né, que se eleve, que ele amplie a consciência dele, de que poderia ter sido diferente, de que pode ser diferente, tudo depende dele. Então tem essa oportunidade lá, os seres lá de luz, tudo próximo, rezando, só esperando que ele amplie a consciência de que ele não é aquilo ali que ele está pensando que é aquilo, mas não é. E ele tem a oportunidade de modificar, de evoluir, de crescer, e são resgatados, né? Alguns demoram muito, como esse que eu fui lá e reconheci, mas chega, depende dele. Então, não tem essa de dizer que Deus pune, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. As pessoas se colocam lá, a trajetória todinha que eu fiz, do umbral, o tempo todo, o anjo disse isso, que eles se colocaram ali. Eles não foram colocados, eles que se colocaram ali. E é o tempo que eles vão ter para se elevar espiritualmente, se ele quiser. Até o livre-arbítrio existe lá, né? O tempo todo, né? Existe a liberdade de escolhas, depende dele. Na morte, eu tenho visto que não é diferente da vida, né? Se na vida, mesmo aqui, você no plano material tem uma autoestima baixa, você acha que não merece coisas boas, não merece ser feliz, não merece ter um bom emprego, não merece ter uma boa casa, não merece ter uma vida tranquila, certamente você não terá isso, porque você não aceita isso, você não busca, você não acredita. Então a sua vida vai refletir aquilo que você pensa que é. No entanto, se você for uma pessoa positiva e achar que merece coisas boas, que Deus ajuda e que a vida é muito boa para você, você vai ter coisas boas na sua vida. Porque a gente cria a nossa realidade. Aqui no plano físico, a realidade ela é construída mais penosamente, né, mais lentamente, porque as coisas são materiais, são concretas. O seu pensamento hoje vai gerar um futuro adequado ao pensamento, mas ele é construído paulatinamente. Mas na vida pós o plano físico, a coisa é diferente, porque tudo acontece muito mais rápido, né? Lá as coisas não precisam de tempo para ser construídas, elas são instantâneas. Então, se você pensa que você é ruim, que você é mau, que você não merece a salvação, no caso paraíso, né? Você merece uma punição, você já aparece no local de punição.
E até que você se convença de que não é bem assim, você fica lá. Tanto que o trabalho de muita gente que já revelou, que lembrou de trabalhos que fez no Umbral, o trabalho era convencer a pessoa que estava lá de que ela não merecia estar lá, de que ela não era tão ruim quanto ela pensava, que ela tinha feito coisas boas. E à medida que essa pessoa acreditava nisso, que ela não era tão má, aí ela saía de lá, a vibração dela muda, né? Porque as coisas são magnéticas, né? Tanto aqui no plano físico como no outro. É o magnetismo que atrai ou repulsa os acontecimentos ou as realidades, né? Então, seu pensamento, sua forma de pensar sobre si mesmo, né, é o que atrai a sua realidade. Então, é por isso que as pessoas que acreditam conseguem, as que não acreditam não conseguem, porque é acreditando ou não acreditando que você vai construindo a sua realidade. Então é isso. Eu acho que a essa altura de onde já está cansada. Quando chegar em Recife, a gente vai passar uma semana em Recife. E eu vou rever essas gravações e se tiver alguma coisa que eu me lembre mais com detalhe, aí a gente vai editar para vocês. Estamos já a alguns quilômetros de Recife, mas ainda tem um pedacinho pela frente. Então, hoje é segunda-feira, dia... O que é hoje? 4. Dia 4. Hoje é dia 4. Segunda-feira, dia 4 de janeiro. De dezembro. Eu estou muito perdido, porque o tempo para mim vai ficando cada vez mais relativo. 4 de dezembro de 2023. Hoje é 4 de dezembro de 2023 e a gente está indo para Recife. E onde vai fazer amanhã o cateterismo para ver se tem condições de fazer a colocação do stent, né, na carótida. Mas a pretensão da gente e a expectativa é que ela faça isso tudo agora no mês de dezembro. E em janeiro as férias já sejam bem diferentes. Normais, Saúde, mas se sentindo bem melhor do que ela está hoje em dia, não é isso? Muito obrigada por tudo. Foi um relato assim de forma muito informal, né? Despretensioso, né, Paulinho? Apenas para matar a curiosidade de muitos que queriam saber. Espero que gostem dos relatos. Estou aqui à disposição de todos. Um beijão para vocês.